Quando nós terminamos na semana passada o verso 11, o ponto em questão para nós era que todos seriam julgados no dia da ira do Senhor. No grande dia do juízo, a ira do Senhor se manifestaria sobre todos os homens e todos seriam julgados mediante o seu procedimento. E nós, através do ensino do apóstolo Paulo, acabamos entendendo que não adianta você saber sobre a lei, não adianta você conhecer sobre o Antigo Testamento, como era o caso dos judeus, se você não viver de acordo, porque de fato os nossos procedimentos, eles revelam o que de fato nós cremos. Portanto, aqueles que pelos seus procedimentos forem julgados como justos, eles serão julgados como justos, não por causa dos seus procedimentos necessariamente ou em essência, eles não são salvos pelos seus próprios méritos, mas os seus procedimentos revelam que a fé deles foi depositada em Cristo, e por ser depositada em Cristo, agora eles vivem novidade de vida. Ainda existe a possibilidade do pecado? Sim, mas o pecado é acidental e se percebe, se observa através dos procedimentos o desejo, a vontade, a dedicação em obedecer a Deus, algo que não será encontrado na vida de dois grupos, ou daqueles que deliberadamente desobedecem a Deus, negam a existência de Deus e andam na desobediência, andam de forma vil, como nós observamos no estudo do capítulo 1, e estes, por viver no paganismo, na impiedade, naturalmente as suas obras não revelam nenhum tipo de obediência, nenhum tipo de dedicação, nem busca pelo Senhor. Um outro grupo que também será desmascarado nesse dia, é o grupo daqueles que supostamente são religiosos, mas o seu procedimento revela que eles não estão comprometidos com a sua fé, ou com a fé em Cristo Jesus, melhor dizendo, eles não estão comprometidos com Deus, embora eles conheçam, embora eles pareçam, embora eles até julguem as outras pessoas, mas os seus procedimentos revelam que, apesar de julgar o erro do outro, eles cometem as mesmas coisas e serão julgados exatamente por causa dessa sua hipocrisia, dessa sua falsidade, e perecerão por conta disso. E então o apóstolo Paulo conclui, porque Deus vai assim julgar, e Deus vai recompensar pelos méritos de Cristo aqueles que demonstraram pelo seu procedimento amor a Cristo e obediência à sua palavra, e Deus condenará aqueles que, não conhecendo ou rejeitando Deus em sua consciência, em seus corações, ou conhecendo e ainda assim desobedecendo e vivendo num caminho que é oposto ao caminho que é proporcionado, oferecido por Cristo Jesus, apesar de serem religiosos, apesar de talvez serem membros entre os judeus, serem judeus que foram os receptores dos oráculos de Deus do Antigo Testamento, ainda assim, se os seus corações andarem desviados, todos eles serão julgados. E Paulo disse, esse juízo de Deus é justíssimo, porque Deus não faz acepção de pessoas, ou seja, Deus não vai classificar um como inocente, ou como justificado, ou como bom, ou como santo, simplesmente porque faz parte de uma casta, de uma família, ou de uma religião. Não é assim que funciona. E então, Paulo entra no verso 12, tratando especialmente dessa questão, desse ponto importantíssimo do juízo, que é a relação entre o indivíduo e a lei que rege a vida dele. E o ponto é, se Deus não faz acepção de pessoas, e no dia do juízo todos serão julgados igualmente, sem acepção de pessoas, alguém poderia questionar Paulo, e vamos sempre lembrar que Paulo usa essa mecânica o tempo inteiro, de colocar ali um personagem fictício, anônimo, supostamente lhe fazendo perguntas, e ele responde essas perguntas antecipadamente, quando ele está fazendo a inscrição aqui da carta. Então imagine que alguém talvez perguntasse para Paulo o seguinte: mas Paulo, como é que Deus pode ser justo nesse julgamento, já que Deus não faz acepção de pessoas?
Como é que ele será justo se existe no mundo dois grupos de pessoas? Existem aqueles que conhecem a lei de Deus, e a referência aí claramente é ao decálogo, aos mandamentos, né? Como um resumo, um símbolo de todo esse conteúdo de lei que existe no Antigo Testamento. Enquanto existem outro grupo também na humanidade de pessoas que nunca ouviram, que não sabem nada sobre a lei de Deus. A questão é, se Deus vai julgar sem fazer acepção de pessoas, porque Ele é justo, como é que Ele será justo nesse ponto que é o conhecimento que as pessoas têm a respeito da lei? Os judeus receberam a lei, mas os pagãos, eles não conhecem a lei. Como que Deus fará isso? E aí Paulo mostra aqui desses versos 12 a 16, que Deus em sua justiça, Ele julgará de acordo com a luz que cada um recebeu, de acordo com o conhecimento que cada um tem da lei e dos seus procedimentos, né? Daquilo que é oriundo da obediência à lei. Paulo, em resumo, ele vai nos ensinar isso nesta noite. Como é que Deus vai julgar, levando em consideração o procedimento de obediência à lei, quando existem pessoas que não conhecem lei, que não receberam a lei de Deus? O ponto para nós aqui nesta noite é esse: Deus julgará de acordo com o conhecimento que cada um tem da lei. E aí é importante que a gente resuma isso, o que é lei, né? Quando nós buscamos entender esse conceito de lei nas Escrituras, nós temos que lembrar primordialmente que a lei, ela é dada por Deus aos homens, para que os homens conheçam a Deus, primordialmente para isso, para que os homens conheçam a Deus. Segundo, para que os homens possam agradar a Deus, obedecendo em suas leis, e também para a proteção do próprio homem. E a gente poderia citar exemplos. Nós sabemos que Deus é um Deus amoroso, bondoso, cuidadoso. Por quê? Porque quando nós olhamos para a criação, por exemplo, Deus, através da criação, manifesta sua bondade, sua criatividade, manifesta beleza. Mas quando nós olhamos para a maneira como Deus estabelece relacionamentos, nós vamos observar outros atributos de Deus. Quando Deus nos ensina que nós devemos tratar os nossos pais, por exemplo, tratá-los com honra, honrando-os, obedecendo-os, dando a eles um tratamento digno, o que Deus está estabelecendo aí? Deus está estabelecendo, por exemplo, o princípio da autoridade, que nós devemos obedecer nossos pais, que nós devemos honrá-los. Então, Deus zela pela autoridade. Quando Deus estabelece que nós devemos viver em família, em todos os textos, desde Gênesis 2, quando Deus faz o primeiro casamento entre Adão e Eva, juntando e criando e formando uma família, nós percebemos que Deus é um Deus que zela e quer a família, quer esse cuidado do homem para com a mulher, e este cuidado da mulher para com o homem. Deus estabelece, quando nós olhamos aí de volta para o decálogo, que cada homem deve ser marido de uma mulher, e ele não deve cobiçar a mulher do próximo. Ou seja, é princípio de equidade, é princípio de moralidade, é princípio de senso daquilo que é uma relação saudável e ética. Quando nós temos mandamentos, como o mandamento que diz, não matarás, o que nós aprendemos? Qual é o princípio que está revelado no mandamento não matarás? É o princípio da valorização da vida, que o Senhor valoriza, e também o princípio a respeito de como também agradar a Deus, uma vez que nós somos feitos à imagem e semelhança de Deus. Quando nós ferimos uma outra pessoa, ferimos um próximo, nós também, de certa maneira, estamos agredindo o próprio ser de Deus. E então, todas as vezes que eu penso em lei, e eu pego essas leis do decálogo, elas revelam atributos de Deus, elas revelam o caráter de Deus, elas revelam quem Deus é. E uma vez que elas revelam quem Deus é, automaticamente elas nos mostram como nós podemos agradar a Deus. Um exemplo disso: olha, se Deus ordena que nós não devemos nos dobrar diante de nenhuma imagem, nem fabricar imagens à semelhança de coisas que existem no céu, de coisas que existem na terra ou embaixo da terra, obviamente significa que
Deus, sendo justo, Ele espera dos homens aquilo que é justo, que os homens glorifiquem somente a Ele. E Ele odeia e repudia qualquer tipo de culto que não seja oferecido a Ele, que é o Criador, e sim a criatura. Obviamente, como é que eu vou agradar a Deus levando em consideração esse mandamento? Eu vou agradar a Deus adorando, pois Ele é o único a quem eu realmente devo culto. Eu não vou me dobrar e nem fabricar imagens e nem criar ídolos para o meu coração. Bom, a lei é isso. A lei é a expressão de quem Deus é. E é para nós um caminho para que nós possamos adorá-lo e para que nós possamos ter um relacionamento saudável com o Senhor. Portanto, voltando aqui à questão de Paulo, o julgamento final, o juízo final, ele se dará mediante a avaliação, o juízo que Deus fará a respeito dos nossos procedimentos em relação à lei que Ele mesmo deu. E aí o ponto é, todos receberam o mesmo conteúdo de lei, todos tiveram acesso às leis como os judeus tiveram, como os evangélicos têm hoje, como os crentes têm, todos têm igual? É óbvio que a resposta é não, nem todos tiveram, e o nosso conhecimento, mesmo dentro dos meios evangélicos, como naquela época nos meios judeus, nem todos tinham o mesmo grau de conhecimento da lei. Mas o ponto que Paulo vai nos ensinar aqui nestes versos é que cada um vai ser julgado sim em relação ao seu procedimento quanto à lei, mas cada um será julgado de acordo com o conhecimento que teve da lei. O que é triste em tudo isso, eu já quero adiantar para vocês, é que independente do grau de conhecimento que cada um teve da lei, seja o conhecimento profundo como os judeus daquela época, seja o conhecimento raso ou zero, totalmente nulo como o dos pagãos, e aí eles conhecem a lei de Deus de outras formas, de forma mais intuitiva, seja através de qual expressão do conhecimento de Deus alguém possa comparecer diante do tribunal de Deus, todos perecerão. Porque sejam aqueles que conhecem muito, ou seja aqueles que apenas conhecem intuitivamente, todos acabam descumprindo a lei, e por isso todos estão, por esse quesito, que é o quesito da lei, todos estão condenados. Vejamos isso então em 3 pontos aqui nesse texto. O primeiro deles, eu quero que você olhe aí para o verso 12, e é o ponto para nós iniciarmos aqui, que eu já citei, é que Paulo deixa claro que todos serão julgados por Deus de acordo com o conhecimento que tiveram da lei. É o que ele diz no verso 12. Assim, pois, todos os que pecaram sem lei, ou seja, está falando a respeito dos pagãos, também sem a lei, ou seja, sem essa lei do decálogo, eles perecerão. E todos os que com lei pecaram, fazendo referência ao decálogo, mediante a lei serão julgados. O ponto é o seguinte, olha o que Paulo está dizendo. Os pagãos, eles não tiveram realmente acesso, como muitos povos ainda não têm até hoje, à lei de Deus, como ela está apresentada na revelação especial que é a Escritura, como ela está registrada lá no caso, por exemplo, do decálogo e de tantas outras leis que estão presentes na Bíblia. Mas Paulo está dizendo, estes que pecaram sem lei, como é que eles pecaram sem lei? Significa que eles transgrediram algum tipo de lei. Pode não ser especificamente esta lei registrada na Sagrada Escritura, mas Paulo está dizendo, aqueles que pecaram sem lei, eles serão condenados. A palavra perecerão, aí ela significa que eles vão perecer em trevas, distante de Deus, eles serão afastados da presença bondosa, da presença deleitosa de Deus, e eles vão sofrer, eles serão condenados sem o uso da lei, mas serão condenados ainda assim. Por que eles serão condenados? Se você lembrar do capítulo 1, lembra que Deus se revelou primeiramente na consciência do homem, porque Ele grava a sua existência na própria essência do que o homem é. Se você lembrar do capítulo 1, lembra que Deus
desde o princípio se revela, e o homem faz o quê? O homem abafa esse conhecimento de Deus. O homem que foi feito à imagem e semelhança de Deus, ele é a prova cabal da existência de Deus, porque no seu intelecto, no seu interior, nas suas emoções, na sua alma, no seu espírito, ele sabe que existe Deus. Tamanha fome que esse homem tem de adorar, de cultuar, de se sacrificar por alguém, e especialmente na busca de agradar, como por exemplo nós temos dentro dos povos que são povos não civilizados, como indígenas, e você chega lá no meio e você vai encontrar, mesmo sem saberem absolutamente nada a respeito da cultura cristã, da cultura judaica, ainda assim você vai encontrá-los dentro de uma tribo adorando uma árvore, adorando um planeta, adorando o sol, adorando a lua, adorando a floresta, adorando o rio. Esse desejo de adorar é a marca inegável que existe dentro de todo homem de que existe um Deus. Por que nós queremos adorar, se não pelo fato tácito de que está na nossa consciência implantada a noção de que existe Deus? Então vejam só, por que aqueles que sem lei pecaram, como diz Paulo, perecerão? Porque sem esta lei que revela a vontade de Deus, há na consciência do próprio homem uma lei que revela a existência de Deus. E quando os homens não se dobram diante da existência de Deus, reconhecendo-o como Deus, quando os homens se rebelam contra a manifestação de Deus através da criação, dos atributos invisíveis de Deus, quando o homem não encontra Deus na própria criação, e então ele sabe que Deus é totalmente outro, além de tudo que foi criado, e Paulo diz isso lá no capítulo 1, que desde o princípio, a divindade de Deus, o seu eterno poder, claramente se percebe pelas coisas que foram criadas. Quando o homem nega isso, ele automaticamente está pecando. Mas ainda o ponto, e nós vamos ver mais adiante, é ainda um pouco mais grave, porque o próprio homem, além desse conhecimento de Deus, e quando o homem abafa isso e nega isso, por si só esses já são dois pecados que levam o homem à perdição eterna. Ainda assim nós vamos ver mais adiante, que o próprio homem tem códigos de lei, códigos morais, bússolas, GPS morais implantado dentro dele, que ninguém precisa dizer a respeito do que é certo, do que é errado. Existe ainda, por mais deturpado que esteja a consciência de um homem, ainda existem bússolas morais dentro dele, que intuitivamente mostram o que é certo ou o que é errado. Então veja, Paulo está dizendo, aqueles que sem lei viveram no pecado, por quê? Porque mesmo sem lei pecaram contra a consciência, pecaram contra a revelação geral de Deus, da criação, e pecam contra as próprias leis que estão escritas em seu coração, por isso eles vão perecer. E quanto aos judeus que receberam a lei, aqueles que pecaram com a lei, também perecerão. Por quê? Porque o fato não é que a lei, o simples conhecimento da lei, a simples recepção da lei, torna alguém salvo, ou anula a culpabilidade do pecado. Não, o fato de um judeu conhecer a lei não significa que ele vai ser salvo por conhecer, muito pelo contrário, isso fará ainda mais, o juízo sobre ele ainda será ainda mais severo. O ponto é que Deus vai julgar o homem de acordo com o conhecimento que ele tem a respeito de Deus e a respeito da lei. E por causa desse critério de juízo, todos perecem. Porque aqueles que sem lei pecaram, sem lei, eles perecerão. E os que com lei pecaram, com lei, eles também perecerão. Ou seja, não há escapatória. A lei não é uma saída, assim como também a ausência da lei não é a saída. O aprofundamento na lei não é a saída, assim como a ignorância da lei não é uma saída, porque num nível profundo todos sabem um pouco, e ainda que no intelecto, na busca intelectual do conhecimento, alguns cheguem a muito conhecimento, o critério para o julgamento não é o quanto se conhece,
Esse é o critério através do qual Deus vai julgar, mas o critério definitivo é aquilo que você fez com o pouco que você conhece. Os seus procedimentos, eles são compatíveis com o que você sabe? Esse é o ponto que precisa ser considerado, né? Não é simplesmente o quanto eu conheço da lei, mas é o que eu fiz com aquilo que eu sei sobre a lei de Deus. E aí nós vamos para o segundo ponto. Olhe para o verso 13. Se Deus vai julgar cada um de acordo com o conhecimento que recebeu, então o que Deus vai julgar na vida de cada um de acordo com o conhecimento que recebeu? O verso 13 nos mostra isso. Porque os simples ouvidores da lei não são justos diante de Deus, mas os que praticam a lei hão de ser justificados. Portanto, o segundo item para nós aqui é: Deus vai julgar de acordo com o procedimento. Então, primeiramente, Deus vai julgar de acordo com o que eu sei sobre a lei, com o que eu aprendi, com o conhecimento que eu recebi sobre a lei. Mas esse não é o critério final. Deus, a partir daí, vai avaliar qual foi o meu procedimento de acordo com aquilo que eu recebi. E aí Paulo vai nos alertar a respeito de algo terrível. Ele diz: os ouvidores da lei, por exemplo, eles podem se considerar justos e salvos simplesmente porque eles ouvem bastante a lei de Deus? Havia um costume lá nas sinagogas, especialmente nos dias de Jesus, em que muitas pessoas, isso começou pelo menos 300 anos antes de Cristo, quando o templo foi destruído, quando havia apenas ruínas, e então nas reuniões que eram feitas dos judeus, especialmente destes mais tradicionais e alguns até de algumas linhas radicais do judaísmo, o conceito era o seguinte: como eles se reuniam semanalmente para ouvir a leitura da lei, quando eles sentavam para ouvir a leitura da lei, a lei era pega, um pergaminho era usado, a leitura era feita, e depois que a lei era feita, um rabino, ele ia lá e explicava qual era a interpretação daquilo que tinha sido lido. Como nós ouvimos numa pregação, o pastor faz a leitura do texto, e depois ele faz a explanação e explica o texto. A questão é que esses rabinos começaram a ensinar que aquelas leituras, como eles não tinham tempo para fazer os sacrifícios, aquelas leituras, elas eram consideradas como algo equivalente aos sacrifícios. Então, quando alguém sentava-se ali em volta de um rabi e ouviam a leitura do texto da lei do Antigo Testamento, quando eles ouviam isso, os rabis começaram a ensinar que esses ouvidores da lei estavam oferecendo um sacrifício a Deus, um sacrifício que podia trazer perdão de pecados, um sacrifício que podia satisfazer a justiça de Deus. E então eles começaram a dar um peso de meritocracia para o simples ouvir da lei de Deus. E o ponto que Paulo está colocando aqui é: vocês judeus, vocês acham que o simples fato de vocês sentarem semanalmente, ou talvez até diariamente, para ouvir a lei de Deus, isso justifica vocês diante de Deus? Vocês acham que vocês vão ser salvos por serem apenas ouvintes? E aí a gente até entende por que Tiago, lá na sua epístola, falando com as suas ovelhas, com os crentes da sua igreja, ele diz: olha, vocês devem se tornar operosos praticantes, e não apenas ouvintes da palavra. Porque se alguém pensa que pelo fato de ouvir vai ser justificado, está redondamente enganado. E aí Tiago vai citar aquilo que nós vimos na semana passada, e ele vai citar, por exemplo, a vida de Abraão, que Abraão foi justificado pela fé, mas isso veio diante do quê? Veio diante de obras que confirmavam a fé que Abraão tinha. E por isso mesmo Tiago vai dizer: olha, se alguém diz que tem fé, mas não tem obras, me mostra essa fé sem as obras, que através das obras eu te mostrarei a minha fé. E o ponto aqui de Paulo é exatamente esse: o juízo será de acordo com o que cada um conhece sobre a lei, e o juízo também será de acordo com como eu procedo mediante o que eu conheço. Então, se você é um ouvidor da lei, mas não pratica a lei, não se engane, você não será salvo, porque ouvidores
não estão sendo justificados por ouvir a lei. Isso talvez seja um dos pontos nesse texto que tem a maior aplicabilidade para os nossos dias. Nós vivemos num tempo de muitos e muitos ouvidores da lei de Deus. Muitas vezes nós vamos à igreja ou ligamos o nosso computador numa live de um culto, de um estudo, e achamos que esta expressão da fé, que é o ouvir a palavra de Deus, que é o aprender um pouco mais sobre a doutrina, isso por si só é o suficiente para a nossa carreira cristã. E Paulo está dizendo, não é. No dia do juízo nós seremos julgados de acordo com o procedimento, e o procedimento que realmente mostra que eu estou em Cristo, que eu fui salvo por Cristo, que o meu coração está cheio de uma fé salvadora, não é meramente o sentar para ouvir a palavra de Deus, mas é o testificar a respeito da palavra de Deus, é o viver de uma maneira em que eu imite a Cristo Jesus, é viver de uma forma compatível com a vida que Cristo nos ensinou a ter. Então não adianta ser apenas um ouvinte, se eu não estiver disposto a ser também um praticante. No dia do juízo, não vai adiantar eu dizer, Senhor, eu tenho 1000 horas de sermões ouvido da palavra do Senhor, assisti todos os sermões através da internet, ou frequentei a igreja em todos os estudos e todos os cultos, está aqui o meu relatório, eu sou um excelente ouvidor da palavra do Senhor. Isso não justifica. Frequentar a igreja, ouvir sermões, cantar hinos, isso não vai te justificar diante de Deus. Ouvir o Cid Moreira lendo as escrituras, tocando no rádio da sua casa, ano após ano, não te justifica. Não adianta. E às vezes nós criticamos muito esses judeus que aparecem aqui nessas críticas no Novo Testamento, e mal percebemos que nós agimos da mesma maneira que eles. Então Paulo está dizendo, olha, não se iludam, vocês serão julgados de acordo com o seu procedimento. Sempre lembrando, não significa que eu vou ser salvo por meus méritos ou por minhas obras, não é isso, mas sim, que as obras que eu realizo, o meu procedimento, ele revela que esta fé salvadora está operando ou não no meu coração. Porque no coração de um verdadeiro cristão, onde o Espírito Santo habita, existe pelo menos o desejo e a disposição de servir como Cristo serviu. Veja, o ponto então para nós é que, com esses dois pontos, que Deus vai revelar de acordo com o conhecimento que cada um tem da lei. Segundo, Deus vai julgar de acordo com o procedimento que eu tenho mediante o que eu sei sobre a lei. Logo eu já posso tirar aqui uma conclusão, que é uma conclusão muito séria. A conclusão é a seguinte: o julgamento do Senhor, então, ele será muito mais severo com quem sabe mais. Deus julgará com maior severidade aqueles que conhecem mais. Quanto mais você é um ouvinte da palavra de Deus, mais rigor haverá no juízo sobre você. E o ponto para nós é que muitas pessoas, infelizmente, muitas pessoas que hoje frequentam igreja, são membros de igreja, estão acumulando a ira de Deus sobre elas mesmas, porque não creem de fato, não se dobraram diante de Cristo, não têm a Cristo verdadeiramente como seu Salvador. Por quê? Porque a prática, porque a vida mostra que não é. Mas o fato de estarem tendo seus ouvidos sendo constantemente expostos à palavra de Deus, faz com que elas sejam ainda mais conhecedoras, e quanto mais conhecedoras elas forem, no dia do juízo esse conhecimento será usado contra elas. Terceiro, agora veja, lembra que quando nós fizemos a leitura, nós lemos o 12 e o 13 e pulamos para o 16, eu quero que você faça isso agora também, porque nós vamos ler o 16, mas é uma explicação a posterior, porque parece que ficou faltando alguma coisa, então existe essa explicação que foi colocada, e esta é a lógica do texto, da dinâmica do texto, e a gente vai seguir essa lógica, e muitos estudiosos, eles defendem que de fato, e eu vou explicar para vocês como é que isso supostamente aconteceu, mas defendem que seja assim. Vamos para o verso 16, e nós vamos ver então alguns outros critérios do juízo. Veja o verso 16. No dia em que Deus
por meio de Cristo Jesus, julgar os segredos dos homens de conformidade com o meu evangelho. E obviamente Paulo não está falando do evangelho dele, porque ele não tem evangelho. Se você lembrar lá no capítulo 1, ele diz que o evangelho que ele recebeu e o evangelho que ele prega é o evangelho de Deus. Então, o que ele está dizendo aqui é o evangelho não dele, é o evangelho de Cristo, mas ele citou aqui e ficou registrado dessa forma. Vamos entender aqui. Bom, nós vamos observar 4 itens aqui importantes desses critérios que o Senhor vai usar, ainda em relação à lei. Primeiro deles, o juízo será executado por meio de Jesus. E por que isso é tão importante? Porque imagine que essa pessoa anônima que fica aí o tempo inteiro interrompendo Paulo, questionando Paulo, ela dissesse assim: Paulo, mas seria justo Deus, que não anda sobre a terra, que não nasceu de mulher, que não conhece as nossas tentações, ele está lá, eternamente sentado no trono, como é que ele pode me julgar? Ele sabe, ele conhece o meu coração, ele sabe o que se passa com a gente aqui, ainda que ele seja onisciente e tudo, mas ele já esteve na nossa condição. E aí Paulo diz: não, mas nós não seremos julgados por um anjo, nem muito menos por um querubim, por um arcanjo, nem pelo próprio Deus Pai, mas nós seremos julgados pelo Deus Filho, que também é homem. Ou seja, ele foi tentado assim como nós. Ele passou as dificuldades que todos nós passamos. Ele viveu aqui nessa terra, ele experimentou todas as fases da nossa vida. Ele sabe como cada um de nós é. Então, o juiz que fará este juízo, este julgamento, de acordo com a lei que cada um recebeu, de acordo com o procedimento que alguém teve, esse juiz também é homem, ele sabe quem é o homem, ele sabe quais são as reais condições dos homens. Segundo, ele afirma, Paulo aí, que nós seremos julgados de acordo com os segredos de cada um de nós. Serão julgados os segredos dos homens, significa, nesse dia, não adianta o camarada chegar lá de terno e falar assim: olha, eu sou o pastor da igreja presbiteriana do Brasil, e então eu gostaria que o senhor levasse em consideração isso na hora de fazer o meu julgamento. Não, Deus, você é o pastor? Pois bem, eu quero aqui então lembrá-lo a respeito daquilo que você fez, daquilo que você pensou, dos teus segredos, porque aqui o que vale não é a impressão que você causou nos homens, o que vale aqui não é a sua foto do Instagram, nem muito menos a sua foto do Facebook, porque essa foto que traz uma aparência, que traz uma imagem que não é real, aqui não vale, porque o julgamento será de acordo com os segredos. Então, quando Paulo está dizendo isso, ele está dizendo: olha, não adianta você ser um religioso de fachada, não adianta você ser um rabino, não adianta você ser um profundo conhecedor da palavra de Deus, porque na hora que você for julgado, você será julgado de acordo com os segredos. E por isso esse dia será um dia de grande surpresa. Por isso que Jesus lá em Mateus 24 diz que nesse dia muitos chegarão diante dele e falarão: Senhor, Senhor, em teu nome expulsamos demônio, em teu nome fizemos isso, em teu nome fizemos aquilo. E Jesus vai responder o quê? Apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, eu não conheço vocês. Porque nesse dia Jesus julgará os segredos dos homens. Não adianta ter a fachada. Todos nós compareceremos diante deste tribunal. E a não ser que os nossos procedimentos confirmem que nós fomos realmente salvos em Cristo Jesus, graciosamente, nós teremos que encarar esse juízo investigativo de Deus sobre as nossas vidas. Nesse dia será julgado todo falso moralismo, porque o Senhor julgará os segredos dos homens. Terceiro, os que praticam a lei serão justificados e os que não praticam serão condenados. O ponto é o seguinte: o Senhor vai separar aqueles que os procedimentos, eles declaram que essa pessoa, ela está comprometida, ela deseja, ela tem um comprometimento íntimo e pessoal e sincero e espiritual com a lei de Deus. Ama a lei de Deus. Se você lembrar do Salmo 119, você vai ter Davi, um rei, escrevendo e falando a respeito de Deus. Ele diz assim: Senhor, quanto amo a sua lei, quanto eu amo a sua lei, para mim ela é mais preciosa.
E aí o salmista vai ali dizendo, olha, ela é mais doce do que o mel, ela é mais valiosa do que o ouro, mais valiosa do que a prata. E o salmista vai declarando o amor e a paixão que ele tem pela palavra de Deus. E aqui, o ponto para nós aqui é que o que o Senhor vai avaliar é de fato qual é a nossa relação com esta lei. É uma relação de amor, de prazer, de desejo e de valorização, ao ponto de tentarmos com todos os nossos esforços, ainda que falhemos, mas com todos os nossos esforços de obedecer e de viver segundo essa lei, seguindo o exemplo de Cristo. Ou descaso, porque o descaso é a marca daqueles que serão condenados. E o amor e o zelo, mesmo com tropeços, é a marca daqueles que já foram justificados com Cristo, e por causa da presença do Espírito de Deus dentro deles, eles amam a lei e eles querem, com todos os seus esforços, viver e obedecer esta lei. E o quarto critério é, vejam só, aí a gente precisa entender o que acontece aqui nesse texto. Se você faz a leitura, vejam só, do verso 16 novamente. No dia em que Deus, por meio de Cristo Jesus, julgar os segredos dos homens, de conformidade com o meu evangelho. A impressão que dá quando nós lemos isso é a seguinte: bom, mas então os gentios ficaram sem uma lei de referência, não é mesmo? Veja, os que sem lei pecaram, sem lei perecerão. E a partir daí ele fala dos que com lei, e aí ele começa a citar a questão do procedimento, dos ouvidores da lei, e aí entra no verso 16, dizendo que serão julgados por meio de Cristo, serão julgados os segredos dos homens, e a impressão que dá é, mas e os gentios, como é que eles ficam nisso? E aí a explicação da maioria daqueles que são mais letrados no Novo Testamento, estudam de forma mais profunda as línguas, e é a conclusão da maioria dos comentaristas também, é a seguinte: veja bem, Paulo, você deve saber, Paulo tinha um problema visual, e por isso mesmo, as cartas que são escritas, nós costumamos dizer assim, escritas por Paulo, elas não foram literalmente escritas por Paulo, mas Paulo as ditava. É isso que nós temos como conclusão a respeito do trabalho de Paulo na confecção dessas cartas. Ele ditava. Um exemplo disso nós temos aqui na carta aos Romanos. Quando você lê o capítulo 16, vejam lá no final, último capítulo, no capítulo 16, o verso 22, olha o que está escrito. É uma saudação. Paulo tinha feito as suas saudações, e agora tem uma pessoa que faz uma saudação, ela diz assim: eu, Tércio, que escrevi esta epístola, vos saúdo no Senhor. Ou seja, quem é que escreveu a carta aos Romanos? O apóstolo Paulo. Quem fez o registro, o registro gramatical, tipográfico da carta? Quem fez esse registro? Foi Tércio. Provavelmente Tércio era o amanuense, o secretário de Paulo. E a gente tem a mania de imaginar sempre Paulo lá, com uma caneta na mão, e às vezes a gente vê foto assim, Paulo com uma pena na mão, escrevendo ali as epístolas. Mas Paulo, a gente sabe disso lendo a carta aos Gálatas e a carta aos Efésios, há menções ali às dificuldades que Paulo possivelmente tinha, e uma delas com certeza era um problema visual. Por causa disso ele usava esses secretários. O ponto aqui, a impressão que causa aí, a maioria dos estudiosos, eles concordam com isso. Um que eu consultei especialmente, dois aliás, R.C. Sproul e também William Hendricks, eles dizem o seguinte: provavelmente Paulo está lá ditando, e Paulo dita o capítulo 12 e fala assim: Tércio, escreve aí, assim então, todos que pecaram sem lei também perecerão. Os que pecaram sem lei perecerão. Todos que com lei pecaram, com lei também serão julgados. Os ouvidores da lei, eles serão julgados também, porque eles não são justos por ouvirem. Registra aí, Tércio, vai registrando. Mas os que praticam a lei hão de ser justificados. E aí ele fala assim, olha, vai lá no verso 15, veja que e no dia do juízo, no dia em que Deus, verso 16, por meio de Cristo Jesus, julgar os segredos dos homens,
de conformidade com o Evangelho. E aí fez tal, e aí imagine que Tércio pergunta lá para Paulo: Paulo, é isso mesmo? É assim que você quer que coloque? E Paulo: bom, lê aí para eu conferir. E Tércio lê, e Paulo fala assim: não, peraí, Tércio, faz o seguinte, entre o verso 13 e esse final aí, está faltando colocar alguma coisa, porque está dando a impressão que os gentios, eles não têm nenhum tipo de lei para que seja levado em consideração no dia do juízo, e eles podem não ter recebido esta lei do Antigo Testamento, mas existe uma lei pela qual eles vão ser julgados, sim. Então inclui aí, Tércio, e é mais ou menos isso que acontece. Então a explicação, ela está transcrita antes do que é posto, é uma ressalva. Por isso que eu falei que coloca aí os parênteses, só para a gente lembrar, é uma ressalva, e a ressalva, ela é explicativa. Qual é a explicação que está sendo dada aí? Olha, como que serão julgados os gentios? Como serão julgados os pagãos, os que não receberam a lei? Então vamos lá, que é o quarto item aqui a respeito desses critérios do ponto 4 aqui para vocês, do ponto 3 para vocês. Vejam lá, vamos voltar agora no verso 14. Então Paulo abriu uma sessão agora para falar como que será o juízo dos pagãos. E ele diz: olha, quando pois os gentios que não têm lei, né, está fazendo referência àqueles que sem lei pecaram, procedem por natureza de conformidade com a lei, não tendo lei, servem eles de lei para si mesmo. A ideia é mais ou menos assim: você chega para uma pessoa e fala assim: olha, da onde vem os princípios da sua vida? O que te governa no seu íntimo? E aí a pessoa vai dizer assim: olha, desde cedo eu tenho alguns princípios, né? Eu tenho por princípio, por exemplo, né, não pegar nada que não é meu, né? Eu tenho por princípio falar sempre a verdade. E veja, essa pessoa, ela não tem os mandamentos, mas ela automaticamente ela tem dentro do seu coração um instinto a respeito do que é certo e do que é errado. Eu não agrido crianças, eu também não agrido mulheres, né? Uma mulher não se bate nem com a rosa, né? E aí a pessoa tem esses critérios, são princípios. Imagine que você convive com essa pessoa, ela nunca foi numa igreja, ela não conhece nada sobre Bíblia, ela não se preocupa com isso, ela não conhece nem sequer a Constituição do país, mas ela instintivamente ela vai ali, alguma coisa que de repente ela ouviu do pai, ouviu da mãe, e ela vai ali. Num certo dia você encontra com essa pessoa, e vamos supor que você encontrou essa pessoa agredindo uma mulher, ponto. A gente faz isso naturalmente. O ponto é, eu nem sequer vou citar a Lei Maria da Penha para essa pessoa. Por quê? Porque eu já sei que essa pessoa tem uma lei íntima dela, uma lei do coração, porque ela mesma me disse: olha, em mulher não se bate nem com uma rosa. E agora ela fez isso. Qual a lei que eu vou usar para julgar essa pessoa? Eu vou julgar a própria lei que ela obedecia, que ela seguia. Então, eu tentei simplificar aqui, mas o ponto que o apóstolo Paulo está dizendo é esse: todo homem nasce com estes instintos morais, toda pessoa nasce com esses padrões escritos no próprio coração, e você vai encontrar esses padrões mesmo dentro de tribos que nunca tiveram contato com a civilização. Lá dentro, quando uma pessoa agride a outra, ela vai sofrer algum tipo de sanção, ela vai sofrer algum tipo de recriminação, ela vai sofrer algum tipo de disciplina. Por quê? Porque até o conceito de que o erro se pune com disciplina está impregnado no coração do homem. E Paulo está dizendo: olha, quando um gentio, quando um pagão que não tem a lei, não tem lei da Constituição, não tem lei moral, não tem lei civil, não tem a lei do decálogo, quando alguém assim, não tendo lei, procede por natureza de conformidade com a lei. Qual lei? A lei que está gravada no coração dela. Procede de conformidade com a lei, verso 14, não tendo lei, servem eles de lei para si mesmo. Ou seja, Paulo está dizendo, o critério então vai ser esta mínima lei que existe no coração dessa pessoa. E aí veja, agora olha para o 15, olha como ele vai aprofundar isso. Estes mostram a norma da lei gravada no seu coração. Ou seja,
o modelo de vida deles, as palavras deles, as ações deles demonstram algum tipo de lei impressa organicamente dentro deles. Testemunhando-lhes também a consciência, aí vamos lembrar lá, além disso, dessa lei gravada no coração, lembra que Deus se revela na consciência do homem, e a consciência de alguém que foi criado por Deus, traz traços da imagem de Deus, dos atributos de Deus. Então, vejam só, atributos de Deus que foram comunicados aos homens. Deus é justo. Os homens, eles têm noção de justiça? Claro que tem, mesmo sem leis e sem constituições. O homem tem, na sua maneira natural, ele tem conceitos de justiça. E então, estes conceitos, na realidade, eles são traços do próprio Deus no coração dos próprios homens. E Paulo está dizendo, estas leis que estão presentes no coração, gravadas no coração, estas leis que estão presentes na consciência do homem, servem de testemunha, e os seus pensamentos mutuamente acusando-se ou defendendo-se. Ou seja, Paulo está dizendo, aquele que nunca ouviu o Evangelho, obviamente não vai ser julgado pela lei do Evangelho, mas ele vai ser julgado por qual lei? Ele vai ser julgado pela lei que está impressa em seu coração, em sua consciência, e por mais deturpada que esteja a consciência do homem, existe resquícios de moralidade, de ética, e resquícios dos próprios padrões de Deus, inscritos no coração do homem. O ponto para nós é o seguinte, agora eu vou voltar ao verso de número 13, aliás, verso de número 12, Paulo diz que os que sem lei pecaram, sem lei perecerão. Paulo está dizendo, essa turma que só tem essa lei impressa do coração, como por exemplo os indígenas, como por exemplo povos que nem existem mais, que viveram numa extremidade da terra, que o Evangelho nunca chegou, um judeu nunca chegou, a lei de Deus nunca chegou, nenhuma tradição cristã, nenhuma tradição de fé religiosa, evangélica chegou. Como que essas pessoas vão ser julgadas por Deus no final? Elas serão julgadas pela lei que está impressa no coração delas, que dentro delas inclusive já testemunhou que elas são culpadas. Portanto, o que se conclui de tudo isso? O que se conclui é que todo homem será julgado pela lei que ele conhece. E a conclusão terrível disso, dada pelo apóstolo Paulo, é que todo homem será condenado pela lei que ele conhece. Vou repetir. Todos os homens serão julgados pela lei que conhecem. E todos os homens serão condenados pela lei que conhecem. Seja 2 ou 3 únicos artigos da lei implantados no coração, ou seja, uma infinidade de lei, como aquelas escritas na Constituição e em todos os códigos civis, em todos os códigos penais, em todos os códigos de leis, todos os homens serão condenados assim. Portanto, qual é a saída para o homem? E é aí que Paulo introduz o Evangelho para nós. Lembra que Paulo está nesse capítulo 1 e nesse capítulo 2 mostrando qual a condição do homem, porque o homem só voltará a sua mente, o seu coração para o Evangelho, para Cristo Jesus, a partir do momento que ele entender qual é a sua situação. E Paulo está aqui dizendo, sabe qual é a situação de toda a raça humana? Ninguém escapará pela lei. Mas e os que não têm lei? Pela própria lei do coração deles, eles serão condenados. Ninguém escapa, não importa o quanto você conheça sobre lei. Todos nós transgredimos a lei. Ontem eu ouvi uma pessoa, um intelectual da lei, né? Tem aí uma cadeira dentro das academias das leis, do judiciário, dizendo a seguinte frase: a democracia tem como principal característica a exuberante transgressão. E eu fiquei ouvindo aquilo e analisando com ouvidos e coração de pastor. Realmente, o homem trata a transgressão como algo belo e exuberante. Como algo belo e exuberante.
E é exatamente pelo homem flertar com a transgressão, considerando-a bela e exuberante, que nós somos todos, por meio da lei, condenados. Qual é a única saída então? Paulo vai nos apresentar a única saída. A palavrinha já apareceu aí no verso 16. A única saída é o Evangelho de Cristo. Esta é a única saída. Somente através de Deus, em Cristo Jesus, uma pessoa pode ser salva. O caminho da lei é um caminho para nós, é um caminho de morte. Mas Cristo pagou a nossa dívida para que nós pudéssemos ser salvos. E eu quero encerrar fazendo a seguinte pergunta: você se sente inocente? Você se acha alguém que diante de Deus escaparia por meio da lei e dos seus procedimentos? Pois a palavra de Deus nessa noite, ela veio para afirmar o seguinte: você não é inocente. As pessoas que vivem em tribos ainda não descobertas, ou tribos que ainda vivem de forma não civilizada, que não têm nenhum conhecimento, elas são inocentes? Não, elas não são inocentes. Como nenhum homem foi inocente, exceto Cristo Jesus, que não cometeu pecado. E então, não pense que alegando inocência, seja de uma criança, seja de um adolescente, seja de um adulto, ou seja de um idoso, ou seja de um indígena, alguém poderá passar pelo tribunal de Deus. Porque nesse tribunal, ninguém, absolutamente ninguém escapa, a não ser que tenha a sua vida coberta com a justiça de Cristo. Por isso, nesse tempo, nós precisamos reconhecer Jesus como o único e suficiente Salvador. Nós devemos entregar nossa vida inteiramente a Ele, e nós devemos obedecer a sua palavra e dedicar todos os nossos esforços para imitá-lo. E nós sabemos que Deus, através do seu Espírito em nós, Ele promove tanto o querer como o realizar, para que a gente ame essa lei, para que a gente queira obedecer essa lei, para que a gente viva minimamente de acordo com essa lei. Então, diante disso, eu quero convidá-lo, se você ainda tem esse senso de justiça própria e de inocência, pare com isso, reconheça que você é um pecador. O Senhor Jesus, quando estava se despedindo, preparando os seus apóstolos para a sua partida, Ele disse: eu vos enviarei um Consolador, o Espírito, e Ele convencerá o homem da justiça, do pecado e do juízo. O Espírito Santo, Ele nos incomoda e nos faz perceber que somos pecadores. E se o Espírito Santo está te incomodando, para que você reconheça que é um pecador, ore ao Senhor, fale com Ele, peça perdão pelos seus pecados, confie no sacrifício de Cristo Jesus e dedique sua vida ao serviço do Senhor. Se você já é um cristão, tem caminhado junto a uma igreja, seguindo o Evangelho de Cristo Jesus, lembre de pedir ao Senhor que sempre sonde o seu coração e avalie a sua fé mediante o procedimento que você tem quanto àquilo que você já conhece. Paulo diz: aquele que sabe o que deve fazer e não faz, nisso está pecando. Tiago repete quase que as mesmas palavras, dizendo: olha, se você sabe o que deve fazer e não faz, nisso você está pecando. E tristemente, no último dia, algumas pessoas vão descobrir que nunca foram salvas, mas simplesmente se associaram aos cristãos, mas nunca amaram a lei de Deus e nunca se dispuseram a obedecê-la. Mas aqueles em quem o Espírito Santo realmente opera, eles amam a lei de Deus e eles almejam de todo o coração obedecê-la. Sonde, peça ao Senhor que o Espírito dele sonde o seu coração, para que não sejamos apenas ouvintes da palavra de Deus, mas que sejamos, como Tiago diz, operosos praticantes. Oremos.